Boa tarde, me chamo Mário Chaves Moraes Neto, sou bolsista de iniciação científica vinculado ao projeto de pesquisa intitulado "O crescimento do eucalipto em cambissolo úmico em resposta à dose e formas de aplicação de corretivos da acidez do solo", sob a orientação do professor Paulo César Cassol. Aqui na introdução, nós podemos comentar que os solos da região serrana catarinense, eles são naturalmente ácidos e de baixa fertilidade. Nesse cenário, o cultivo de florestas comerciais é tradicionalmente realizado sem a prática de calagem e adubação. Contudo, com o uso de clones de alta capacidade produtiva, acredita-se que há uma melhoria dos atributos químicos do solo, que pode trazer benefícios ao crescimento das plantas. Com base nisso, o objetivo foi avaliar os parâmetros químicos do solo em respostas a doses e formas de aplicação de calcário dolomítico, lama de cal, gesso agrícola em um cambissolo úmico no Planalto Sul Catarinense, com cultivo de eucaliptus dune. Aqui em Materiais e Métodos, o experimento ele está localizado no município de Bocaina do Sul, sendo representado por um plantio de segunda rotação, com clones de eucalipto dune, tipo de solo, cambissolo úmico, e trata-se de um estudo de longa duração, com avaliação durante o desenvolvimento do eucalipto, e sobre a época da avaliação, que são de 55 meses após a aplicação. Já os tratamentos eles foram organizados em delineamentos experimentais em blocos completos com 4 repetições, totalizando 36 unidades experimentais. Aqui no croquis, cada parcela é composta por 24 plantas, sendo a área útil formada pelas 8 plantas centrais. Aqui em tratamentos, a dose de calcário e de lama de cal foi estimada a partir do índice SMP do solo de 4,2, visando elevar seu pH água a 5,2. A dose de gesso foi estabelecida para fornecer quantidade equivalente à metade da quantidade de cálcio adicionado com o calcário. 6 meses antes do plantio das mudas, houve uma aplicação de 2 toneladas hectares de calcário na área total, que é o tratamento controle. Essa aplicação foi subtraída da dose estipulada de 5,5 toneladas hectares de calcário, considerando a correção da camada de 0 a 0,10, esperada para o período do cultivo de 8 anos. Com isto, estabeleceu-se doses de 3,5 toneladas hectares de calcário a ser aplicada. No tratamento 1, que é o controle, o T2 foi uma aplicação de calcário de 3,5 toneladas hectare superficialmente na área total. O T3, aplicação de calcário de 1,5 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T4, aplicação de calcário de 3,5 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T5, aplicação de lama de cal de 3,5 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T6, aplicação de calcário de 3,5 toneladas hectare adicionado de gesso com 2,75 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T7, uma aplicação de calcário de 1,75 toneladas hectares incorporado no suco de plantio. O T8, uma aplicação de calcário de 1,5 toneladas hectares adicionada de gesso com 1,38 toneladas hectares incorporado no suco de plantio. Já o T9, uma aplicação de gesso de 1,38 toneladas hectare incorporado no suco do plantio. Aqui em avaliações, foi avaliado o pH em água, o pH em cloreto de cálcio, o índice SMP, o potássio, sódio e o fósforo. Aqui em resultados, houve um aumento no valor do pH em água. Ali nós podemos perceber que foram nas 2 primeiras camadas, em especial nos tratamentos com calcário e calcário adicionado com o gesso,
que tanto na faixa de preparo como no suco de plantio. Aqui no pH de cloreto de cálcio, em sentido similar, houve um aumento no valor de pH nas duas primeiras camadas avaliadas nos tratamentos com calcário e calcário adicionado com gesso, tanto na faixa de preparo como no suco de plantio. O pH em sal foi inferior ao pH em água, indicando o predomínio de cargas elétricas negativas nesse solo. Aqui no índice SMP, que houve valores observados nas duas primeiras camadas avaliadas, especialmente nos tratamentos com calcário e calcário adicionado com gesso, tanto na faixa de preparo como na faixa de suco de plantio. Esse resultado é reflexo do efeito do calcário na redução da acidez potencial, que são maiores valores de SMP se refletem em menores valores de acidez potencial. Aqui no potássio não houve efeito significativo para o potássio, nas camadas avaliadas. Em geral, os valores reduziram de acordo com o aumento da profundidade do solo. E o sódio, que para camadas de 0 a 0,05 e 0,20 a 0,40 metros, houve o aumento do sódio no tratamento com aplicação de lama de cal, aplicado na faixa de preparo. Aqui uma observação é que a lama de cal, ela possui o sódio em sua constituição, Aqui no fósforo não houve resultado significativo para o fósforo nas camadas avaliadas. E aqui na conclusão, que nós podemos dizer que após esses 55 meses de aplicação dos tratamentos, observou, que os tratamentos com calcário e o calcário adicionado com gesso, seja na faixa de preparo ou incorporado no suco de plantio, promove leve melhoria nos indicadores da acidez do solo na camada superficial. E aqui nós podemos finalizar. Eu quero agradecer ao meu orientador, o professor Paulo César Cassol, ao DESC pela estrutura e aos órgãos de fomento pela bolsa e à empresa Klabin por fornecer a área e colaborar com a condução do experimento. Muito obrigado.